Vamos lá. Vambora. Vamos lá, gente. Boa tarde. Mais uma etapa cumprida. E digo com toda tranquilidade, muito bem cumprida. Fechei praticamente todas as pendências oficiais, todas fechadas, todas. E as pendências extraoficiais muito adiantadas, muito pouca coisa para continuidade. Porque acontece uma coisa, né? Esse meu torcicolo não passa nunca mesmo. Eu vou ter que tomar vergonha na minha cara. Já marquei, agendei uma clínica ortopédica lá próximo da minha casa, em Osasco, Biliara. E vou dar um jeito, né? Sei que provavelmente imobilize. Sei que provavelmente... Oi? Isso, é esse aqui. Aquele prédio ali. Tá? Pra você pegar do lado de lá, é melhor você... Isso. Isso. Bem mais fácil, sim. Aí você sobe que a subida dele é natural, você vai sair nele. Tá bom? Valeu, querido. Até mais. Isso aí, bro. Tava cercado de todos os lados e eu começar a falar sozinho aqui. Então eu amanhã vou correr atrás de arrumar esse pescoço aqui, essa coluna, né? Foi sem dúvida alguma o pior torcicolo que eu já tive. É realmente muito dolorido, principalmente para dormir, é extremamente desconfortável. E é muito provável que imobilize, né? Coloque aquele colar maravilhoso e que pelo menos na melhor das ideias para mim, me dê só um dia de afastamento. Porque eu acho que vai dar 2 ou 3, né? E é assim, né? Sem esforço, né, cara? É ficar deitadinho ou sentadinho, tranquilinho. Pra que sare mesmo de vez, né? Vou forçar a parada com a patroa, que vai sobrar mais pra ela, né? Mas dirigir acho que eu consigo, né? Tanto que eu vou de carro. Eu vou de carro. Pra não... Pra que se imobilizar eu consigo me locomover, né? Eu não podia parar no meio da rotatória, senhora, pra você passar. E é isso, Trampo
bem feito. Eu estou muito orgulhoso de mim, estou muito orgulhoso. Consegui fechar todos os encargos, bati todos os valores, ou seja, o sistema do governo demonstra o mesmo valor que o sistema da Folha, tudo apuradinho, tranquilinho, corrigidinho, para encargos pesados, fundo de garantia, INSS, encargos perigosos que não podemos nem pensar em perder prazo. Rescisão complementar, que o cara foi demitido e não foi lançada a comissão, não tinha ainda o valor da comissão fechada no mês passado, então já fiz as 2 pessoas que tinham esse caso, mandei para pagamento, para crédito em conta e também para o recolhimento de fundo de garantia complementar. Mandei uma diferença salarial que a supervisora esqueceu de mandar para eu pagar. Mandei para um adiantamento de folha, para já acertar também. São valores pequenos, mas valores pequenos de pessoas que ganham pouco, né? De pessoas que ganham pouco. Então não pode deixar isso assim, não. E também já mandei já fechei também as contribuições sindicais. As contribuições sindicais do mês, já para não ter nenhum perigo de esquecimento de um mês mais pesado. Então essa partezinha aí já está controlada direitinho, né? Por isso me dá uma certa folga. Na verdade eu iria hoje no médico, no ortopedista. Mas eu não tinha terminado ainda e, enfim, né? Não era bom arriscar, né? Tinha terminado ainda esses encargos e prazo curto e tudo. Poderia comprometer alguma coisa. Foi legal que, como eu terminei tudo, eu fico muito mais tranquilo amanhã. Não é que eu não teria o que fazer, teria alguns levantamentos, alguns relatórios a fazer, mas nada que comprometa resultados e que não possa ser feito com a mesma tranquilidade num momento depois. Tarde bonita pra caramba, temperatura gostosa pra caramba, mas diz que amanhã chega outra frente fria. Essa não tão pesada pelas máximas e mínimas que estão informando aí, não vai ser uma frente fria tão pesada, não vai ser aquela de máxima de 12, 13, não. Máxima de quase 20, 20 e poucos, então não é tão complicado assim. Eita, nós, hein? É só um jaguar, né? Não preparei nada, não pensei em nada especificamente. E vamos deixar a cabeça vagar livremente. Pode não sair coisa boa, né? Mas alguma coisa sai. Estava falando sobre esse orgulho que eu tenho de todo o esforço que minha mãe exerceu para o nosso bem, para o bem dos 3 filhos, sozinha, né, com muito pouca ajuda.
Ok, né? Tá bom, motociclista, então tá bom. E aí me fez também pensar que talvez seria legal montar uma cronologia dos lugares que eu morei, né? Que eu me lembro. Segundo informações fidedignas, ao que parece eu nasci no pronto-socorro do Tatuapé ou da Vila Maria. Agora me pegou. Tenho que confirmar essa informação com a minha mãe. E ao que parece, pelo que me consta, minha mãe ainda vivia com meu pai. Eu e o Mauro somos filhos do Walter. E por muito pouco tempo. E ao que parece a gente morou naquele pedaço, ou na Vila Maria, ou no Jardim Japão, Jardim Brasil, aquela ponta da Zona Norte, né? Quase na Cantareira ali. É uma região hoje bem populosa e na época uma região bem simples. Muito imigrante português e italiano, né? E mas o primeiro lugar que eu me lembro, eu me lembro fisicamente, não é uma. Não é o que foi contado, é ter morado com a dona Ana. É claro que a minha mãe precisou de muita ajuda, e principalmente uma mãe solteira de 2 crianças, para poder ter os filhos, ela precisava pedir que pagar para outras pessoas cuidarem. Eu não faço a menor ideia. Seria uma boa um dia sentar e perguntar isso para ela. De como minha mãe conheceu a dona Ana. Dona Ana morava na Vila Maria, Vila Sabrina, muito próximo de onde ela mora, de onde a minha mãe mora hoje. Dona Ana era uma senhora, acho que viúva, e a dona Ana tinha as filhas, a Márcia, a Helenice e a Aparecida. Ao que me consta, pelo que me consta, era uma casa muito simples, uma casa não pequenininha, mas uma casa de quarto, sala e cozinha e o banheiro do lado de fora. Dona Ana, pelo que me consta também, trabalhava com limpeza, com faxina, com uma coisa assim. E as meninas também trabalhavam. Era por ordem a Aparecida, mais velha, uma morena bonita, gostosona, quase gordinha. Era a Helenice, que era o oposto, era uma magricelinha pequenininha. E depois era a Márcia, uma adolescente. A época que eu começo a me lembrar de alguma coisa, a Márcia tinha seus 14 anos, 14, 15 anos. Não sei quanto tempo nós passamos. A infância é uma coisa engraçada, né? O tempo, da forma como passa. A gente tem a sensação de que as coisas são maiores e que os tempos são maiores, né? A gente acha que viveu 5 anos no lugar e na verdade passou 1 ano e meio, 1 ano no lugar. E eu e o Mauro éramos criados nessa família. Cronologicamente falando, eu acredito que eu devia ter meus 4 anos, 4 ou 5 anos. Eu era um menininho, bem pequenininho. E o Mauro, seus 6, 7. Até porque o Mauro começou a estudar lá. Ele se matriculou na escola Alberto Santos Dumont, eu não lembro se era municipal ou estadual. Uma foto linda do Mauro. Aquelas fotos de... Eu não tenho essas fotos.
da mesa com o símbolo da escola, com o símbolo aquelas fotos oficiais, né, da escola. O Mauro tem, eu não tinha, eu não tenho. E... Oi, oi, oi. E... Mas eu acho que foi, o Mauro não deve ter feito o segundo ano ali. Então provavelmente o Mauro até uns 7 anos, até uns 8 anos. É, porque é isso mesmo, ele fez o primeiro e o segundo ano ali. Então eu tinha até 6 anos, foi isso. Então não foi um ano e pouquinho não, foi uns 2 anos no mínimo. No mínimo uns 2 anos. Vila Sabrina, a rua era de terra, era muito comum isso na periferia. Aquelas valetas largas abertas do lado da calçada. Uma calçada muito pequenininha, normalmente nem era uma calçada, era só um lugar para passar uma pessoa. E era como se fosse uma fossa a céu aberto, assim. Era muito comum as pessoas caírem nessa fossa. Era muito comum. Pessoas adultas, bêbadas, crianças. Eu caí, o Mauro caiu. Era o esgoto mesmo, era o esgoto. O esgoto da casa ia parar ali. Estou falando da década de 70. Estou falando de anos de 74, 73, mais ou menos, até 76. Por aí. Essa é a situação mais, é a cronologia mais antiga que eu tenho, é a lembrança de moradia mais antiga que eu tenho da minha vida. A rotina era de dia de semana a semana toda lá. Minha mãe às vezes conseguia passar lá de dia de semana e pegar a gente, ou dar uma voltinha, ou ficar com a gente um pouco. Ela sempre dava uma voltinha, dava uma passeadinha. Sempre levava coisas pra gente, Danone, bandejas e bandejas de Danone. Era pra todos, né? Mas era pra gente, era pra gente. A gente era bem tratado. Não querendo abrir muito o conceito, era uma família muito simples. Ninguém passava fome, tinha comida, tinha comida. Como eu falei, eu nunca passei fome na minha vida. Nunca, nunca me faltou. Hoje não tem janta, hoje não tem. Nunca me faltou, nunca. Muito longe disso. E de fim de semana a minha mãe nos pegava pra gente passar o fim de semana com ela. Das primeiras recordações eu também me lembro da minha mãe namorando um cara chamado Oscar. O cara adorava a gente, era um cara bonitão pra caramba. Loirão, olho claro, um alemãozão assim. Mas um molecão, carioca. Um molecão. Gente boa. Adorava a gente saía às vezes só com ele. Minha mãe arrumou uns namorados que adoravam a gente, né? Minha mãe bonita, jovem, inteligente, diferente, muito pra frente pro seu tempo, corajosa. Era uma baixinha que não tinha conversa com muita gente não. No bom sentido, no bom sentido. Então no fim de semana a gente ficava com ela. A gente ia muito no Play Center, muito. Era natural, era normal ir muito no Play Center. Com ela e com o Oscar. A gente foi bastante pro Rio algumas vezes. A gente descia muito pro litoral, pra Santos. Era sempre muito triste ela ir embora. Elas nos deixar num domingo à noite, normalmente. E também de lá são as primeiras e as últimas recordações que eu tenho do meu pai. Sr. Walter Victório da Silva, ou Sr. Walter Vitória da Silva, ou Sr. Walter Vitória Silva.
Não sei. O seu Walter era um cara pequeno. Eu, pequenininho, nunca tive a sensação de que meu pai era grande. Mas tinha um paradigma também, tinha um agravante nisso. Uma das meninas, a Helenice, a pequenininha, ela casou, juntou, sei lá, com o Milton. E o Milton era bem grandão. O Milton era um branquelão, cabelo crespo, cabelo enrolado assim, a la anjinho. Não crespo duro, um crespo macio, né? Eu não sei por que eu tô falando isso, qual a diferença dos crespos, né? O cabelo era enrolado, a la Black Power, mas mais grosso. Enfim. E ele era muito grandão. Então meu pai, algumas vezes que apareceu lá, ele brincava muito de mão. Eu não sei se ele era amigo do Milton, sei lá. Brincava de mão com o cara. E meu pai era muito pequenininho perto dele. E eu tinha essa sensação de que meu pai era pequeno. Eu acho que meu pai foi menor do que eu. Ou do meu tamanho. Eu tenho 1,65. Ele não deve ter passado disso. E ele ia de vez em quando lá, na dona Ana, nos pegar. Assim, às vezes num sábado à tarde. Sabe? Normalmente as poucas vezes que eu me lembro foi um sábado à tarde. E nos pegava, dava uma voltinha rápida. Ele tinha um fusquinha verde abacate. A gente gostava de falar que era um fusquinha verde abacate. Você é o espertão do mundo, né, Fluência? Você é o cara mais esperto do planeta. Vai lá, corre bastante. Isso, corre. Corre, voa. Isso. Vai lá, agora eu dou tchau pra você. O cara que fica se exibindo perto de mim vai se ferrar. Sério mesmo, bro? Motinho diferente. Precisava saber qual é. É um senhor. É mais senhor que eu, né? Vamos deixar claro. Por ali também não passa, não. E o meu pai pegava a gente naquele fusquinha verdinho, verde claro mesmo, verde cocô de neném, verde feio. Mas não era feio pra época, era um carrinho normal, era um carrinho popular, tranquilo. O Fusca era... Bom, eu não preciso falar sobre Fusca, né? Fala. Se meu filho ouvir, meu filho não pegou a geração do Fusca. Então, o Fusca... Existiam 9 Fuscas para qualquer outro tipo de carro. A cada 10 carros, 9 eram Fusca. E os outros se variavam entre eles. Era o melhor carro que existia, foi o melhor carro do planeta. Custo, manutenção, durabilidade, tudo. Voltemos. Então meu pai pegava a gente lá e dava uma volta pelo bairro. Parava num lugar, comprava um doce, umas balas, um negócio, falava umas coisinhas aqui e ali e tal, e pronto. Levava a gente de volta. Tchau, pai. Ô, meu pai, eu tenho muita dó de você. Eu não sei nem se você tá vivo. Eu acho que não. Se tiver, você já tá velhinho. E eu, infelizmente, eu tenho dó de você porque eu, teu filho, há muito tempo falo isso. Eu não gostaria de te ver. Que pena que você desistiu de nós. Você desistiu de 2 caras bambambam, viu? Bambambam. Mas, ao mesmo tempo, primeiro a gratidão pela vida, porque eu sou extremamente grato pela minha vida. Eu continuo dizendo isso, eu tenho infinitas mais alegrias do que tristezas ou dúvidas ou preocupações. Minha vida é muito mais felicidade do que outra coisa qualquer.
do que outro sentimento qualquer. E a isso eu devo. Talvez por um acidente, talvez por um ato de amor, não sei. Mas eu devo a minha vida a você. Podia ser qualquer um, mas foi você, seu Walter. E também tenho a agradecer uma outra coisa. Eu não sei direito como você era. A gente desconfia, o pouco que eu já falei sobre você com a minha mãe, para preservá-la e com o Mauro, a gente desconfia que você teve alguns problemas com bebida, alguma coisa assim, não sei em que gravidade. E ainda bem que a minha mãe se separou de você. Se houvesse mesmo esses problemas, eu fico contente. Sabe por quê? Porque eu não tive referências negativas para criar teu neto agora. Eu já ouvi falar isso e hoje eu constato com um bom orgulho, não que isso seja uma regra, mas há grande possibilidade de que filhos de mães solteiras são melhores pais, porque não têm a referência e criam a própria, baseados principalmente no que eles mais precisavam de um pai. Então, eu sei que vou ser um pai bem mais completo por conta de você ter sido um pai ausente. Tá, cara? E o Mauro eu tenho certeza que é. Também por isso. Também por isso. Sua contribuição é enorme para que seus 2 filhos, não sei se você teve mais de outros relacionamentos, e se teve, espero que você tenha sido um bom pai para esses outros filhos que você possa ter tido. Isso mesmo, viu, brother? Isso mesmo, você tá certinho aí. Não sei o que deu na cabeça dele, que ele quer passar a gente pela direita ali. Mas o problema é dele. Mas enfim, foram as primeiras e as últimas vezes. Não sei se é a última, mas uma vez que me lembra bem, foi uma noite de Natal. Nem sei como era a conversa dele, sua com a minha mãe e meu pai. Mas você passou uma noite de Natal na Dona Ana com a gente. E onde estava minha mãe, não estava meu pai. Minha mãe nunca falou mal de você. Para de falar pra você, porque eu não sei se você existe mais. Falarei como narrador novamente. Minha mãe nunca falou mal do meu pai. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Não foi essa figura que usou de vários subterfúgios, não. Nós nunca perguntamos muito também. A gente via as pessoas, os amigos, as pessoas com os pais, e a gente achava natural não ter. Desde que eu me lembro por gente, eu não me lembro do meu pai perto de mim no dia a dia. E eu me lembro disso, dessa noite de Natal. Tomaram umas, brincou de mão, brincadeira estúpida de novo com o Milton. E deu errado, machucou o olho dele. Nada grave, mas ficou chato. Ficou chato. Deve ter tomado umas e tal. Não sei quando foi embora. E foi uma das vezes e uma das poucas e últimas vezes que eu me lembro dessa figura que me gerou, me trouxe ao mundo. Ele era um cara pequeno, ele era um cara de estatura baixa, magrinho, era um cara de cabelo comprido, como na época, né? Não era cabelo lisinho, cabelo igual ao meu. Na época era moda esse cabelo mais comprido, na década de 70, né? E tinha o seu fusquinha verde. Nunca me distratou. E também nunca foi frio. Eu deixo isso muito claro. Nas poucas lembranças, era um cara carinhoso, era um cara brincalhão, era um cara bem-humorado. Não posso reclamar, não. Mas as visitas eram curtas, não dava para ter noção alguma.
Essas visitas claramente só me fazem lembrar de como ele era. Mais nada, mais nada. E na Dona Ana foi isso. Não sei se foi 2, foi 3 anos que nós ficamos lá. A rotina era essa. Minha mãe sempre presente, sempre nos vendo. De lá, nós passamos alguns meses, provavelmente no final de 75 para 76, alguma coisa assim, ou de 76 para 77. É difícil para mim, gente. Estou falando de 40, mais de 40 anos atrás, gente. Por favor, né? Nós passamos alguns meses na casa da Ana. Eu também não sei aonde a minha mãe encontrou essa mulher. Era uma amiga da minha mãe. Uma amiga que era uma amiga da minha mãe que morava com a mãe numa casa ainda mais simples que a casa da Dona Ana. Era uma casa de fundo e era uma casa de madeira. Era quase um barraco. Era um barraco. Não tinha nada errado, não era suja, não era nada. Mas era um barraco. A Ana trabalha. A Ana não, a Cleide. Eu falei Ana. A Cleide, essa amiga da minha mãe, trabalhava, enfim. Era uma moça feia, uma moça ruiva. Magríssima. Magérrima, né? No termo correto. E vivia com a mãe nesse barraco, nessa casa. Também na Vila Sabrina, próximo de lá, alguns quarteirões de lá. E eu acho até que foi pro fim do ano. Não sei se aconteceu algum desentendimento com a minha mãe. Com a Dona Ana, com o pessoal. Eu não quero falar mais sobre a Dona Ana para não expor pessoas que mesmo eu não sei como estão, o que acontece, o que aconteceu da vida. E há coisas chatas a se contar, principalmente da Márcia, a menina mais nova. Mas acho que não precisa, também por mim, também por quem ouvir, também por isso aqui ser público. Enfim, não acho que precise. Não é nada super grave, mas coisas até um pouco pesadas. Mas vamos lá. A Dona Vilma. Não, não era Dona Vilma. Eu não me lembro o nome da mãe da Cleide. Na verdade, eu passava praticamente o dia todo com a mãe dela. O Mauro terminava de estudar. Pode ter havido algum desentendimento entre a minha mãe e a Dona Ana, que ela nos tirou de lá. Nós fomos morar com a Cleide, na casa da Cleide, até a minha mãe conseguir a casa da gente. E provavelmente a gente ficou lá por conta da escola do Mauro. Eu ainda não estudava. É evidente que essa ausência de pai, que essa falta do convívio com a mãe, no sentido do dia a dia, eu não me lembrava nem como era morar com a minha mãe. Isso desde a Dona Ana. É evidente que isso causasse algum distúrbio, algum transtorno. E eu tive um transtorno que eu fazia xixi na cama à noite, dormindo. Eu apanhava das meninas. Da Dona Ana acho que não. Dona Ana, eu não me lembro dela ter me batido alguma vez. A Cida e a Márcia todo dia praticamente, mas a Márcia era uma sádica. Era uma menina com problemas psicológicos muito graves. E na dona. Eu ficava na casa da Cleide. Acontecia a mesma coisa, né? E aí eu me lembro disso,
que eu, um menino de 5, 6 anos, eu ficava, ela, para me castigar, ela me deixava sem calça durante o dia. Era dentro de um quintal, não tinha ninguém, tudo. Ficava o dia sozinho praticamente. O Mauro estava na escola, né? Durante boa parte do dia. E eu me lembro disso. Era bem. Assim, uma criança não sente muito essas coisas. Pensar nisso hoje me dói um pouco, mas é uma coisa chata também. Ela mexia com banda, com batuques e afins. E muitas vezes algumas vezes a gente estava lá, poucas vezes, algumas vezes a gente estava brincando na rua e tudo, e não podia entrar porque ela estava lá fazendo os trabalhos dela. Coisa chata, uma coisa pesada, uma coisa aterrorizante. Isso me deu muito medo durante muito tempo. Enfim. Mas foram poucos meses. Foram poucos meses. Eu me lembro de muita coisa lá. Minha mãe continuava na mesma rotina de nos ver no fim de semana, pegava a gente, ficava com a gente. Ela morava no centro de São Paulo, atrás da Praça do Correio, num apartamento junto com uma senhorinha, a dona Vilma. E era uma delícia ir lá, porque tinha banheira. Eu e o Mauro tomávamos banho de banheira. Uma delícia, brincávamos. Tenho ótimas recordações. E era uma senhorinha carinhosa. Carinhosíssima. Era uma festa passar o fim de semana com a minha mãe. Tinha banheira, tinha o play center, tinha passeio. Uma vez nós fomos passear de metrô, na inauguração do metrô de São Paulo, em 74, acho. Uma delícia. Boas recordações, muito boas recordações. Bom, parei na Cleide, no segundo lugar que eu me lembro já, conscientemente. Mais uma odisseia virá. Um abraço.